Boa noite, boa tarde, bom dia, seja a hora que você estiver ouvindo isso, está começando mais um Entre Sumários Cast. E hoje nós, com a ajuda da Maria, uma das ADMs do perfil Cadê LGBT, nós vamos conversar sobre representatividade LGBT+, no universo literário. Agora, por favor, roda a vinheta. Você, Bookstore, que lê 40 livros por ano, você é exceção, tá ligado? Gente, eu conto ou vocês contam? Pelo amor de Deus, eu gosto de livros desse naipe, que são meio duvidosos. Aí não pode ver uma promoção e já tá correndo pra Amazon. Pessoal, por favor, lembre-se sempre mencionar o nosso Twitter, @castsumário, sempre que for comentar sobre esse ou outro episódio qualquer. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify ou pela Amazon Music, por favor, siga o nosso programa. Porque, ouvintes, antes de nós começarmos, deixe-me ser mais clara sobre o título desse episódio. Vou explicar as diferenças agora dos termos representatividade e representação. Quando nós abordamos o termo representatividade, nós, além de colocarmos algumas minorias sociais em evidências em nossas histórias, como a comunidade LGBT+, por exemplo, nós estamos falando de escrever sobre esses personagens, trabalhando a fundo toda a complexidade que cada um deles possui, com enredos positivos, como os que nós vamos apresentar hoje, mas também com enredos negativos, demonstrando todas as camadas que cada minoria possui, diferentemente do termo representação, que consiste quando a presença das pessoas que pertencem às minorias existe, porém não são especificadas essas camadas, não dando a devida importância para toda a complexidade existente na vida de quem pertence a uma ou mais das bandeiras das quais nós vamos falar hoje. Essa definição não é minha, e sim da Olivia Pilar, e eu vou deixar o link do texto completo dela na descrição desse episódio. Agora eu passo a palavra para o meu companheiro de microfone. Seja bem-vindo ao time oficial, Lohan. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o Lohan, sou o Lucas Lohan. Podem me chamar de Lohan ou então Corvinho, que é como eu sou conhecido no Twitter. É uma honra para mim estar aqui no podcast. Eu tenho 24 anos, eu sou de Ananindeua, que faz parte da região metropolitana de Belém, aqui no Pará. Eu sou formado em letras em inglês e agora eu estou migrando para comunicação e jornalismo. Além disso, eu também sou escritor do conto Pastes 29, que eu vou falar um pouquinho, que está ligado à temática do podcast de hoje. Enfim, eu faço muita coisa. Eu também escrevo para Copos Geek e tem alguns outros projetos literários que estão em andamento aí em off. E é um prazer estar aqui. Obrigado, Ai, obrigado, Maria. Vamos lá. Oi, gente, eu sou Maria, sou escritora bissexual. Estou lançando minha coleção de contos com protagonismo bissexual, clichês em rosa, roxo e azul. Então, assim, gente, por favor, compre meu livro, tá? Tô precisando vender uns livrinhos aí. Eu também sou editora do Cadê LGBT, que é um perfil de divulgação de histórias com protagonismo LGBTQIAP+. Obrigada pela presença dos dois. E, pessoal, é com infelicidade que eu informo nesse segundo bloco que o meu repertório de literatura escrita por pessoas da comunidade LGBT+, ainda é muito iniciante. Por isso, eu vou ser rápida e recomendar aqui alguns amigos meus autores que estão precisando de visibilidade. Começando pela Negrada, que se depender de mim, vai ter que vir primeiro sempre. Vou falar da Lili Lua, autora negra e pansexual, que escreveu Quando o Rei Esteve Aqui, Temos Nosso Próprio Tempo, e é dona do clube de leitura Clube das Marias. Mas hoje, especificamente, eu vou citar o livro Temos Nosso Próprio Tempo. Por quê? Porque o título vem de uma das minhas músicas favoritas da vida, e isso já basta. Eu sou fã do Legião Urbana. Brincadeira, gente, mas eu vou explicar melhor. A sinopse é a seguinte. Bella descobriu que também gosta de garotas, e no momento de uma garota específica. Ela acredita que se correr atrás desse sentimento pode mudar de vez o seu destino. Mas o universo sempre entra no meio quando ela viaja no tempo, toda vez que sente algo forte demais. Uma história sobre tentar encontrar o amor, mas principalmente encontrar a si mesma. E apesar de eu ter comprado, mas não lido ainda esse livro, porque eu sou enrolona, eu vivo arrumando coisa para fazer e acabo perdendo tempo e não consigo ler nada, eu devo dizer que eu sou apaixonada pela premissa dele. Eu amo histórias sobre viagem no tempo e ver uma dessas com protagonismo negro é algo infelizmente incomum. E ver uma mulher bissexual no centro, então nem se fala, né? E é por essas e outras razões que eu sinto que é tão importante dar visibilidade para pessoas como a Lili
que insistem em escrever histórias fantásticas em todos os sentidos dessa palavra, dando chance para que as mulheres se reconheçam e que nós possamos aprender com elas. A próxima autora que eu vou falar é da Iana Santos, uma das autoras Antologia Negras, da editora Van Books, que eu li no ano passado, no caso com o conto Luz do Sol, que sinceramente virou um dos meus contos de conforto dentro desse caos que eu estou vivendo dentro de casa, com a minha graduação que é para ser presencial, mas não foi, problemas familiares, meus projetos, a peste e etc. E foi muito importante para mim ter histórias como essa da Iana, que me mostraram que, em meio ao caos, às mortes que nós vemos acontecendo todos os dias, esse desgoverno que nós estamos vivendo, ainda é possível esboçar um sorriso e ter algo que lhe conforte e faça acreditar que as pessoas podem sim ser melhores. Sem falar que foi um dos primeiros contatos que eu tive com a história de um personagem trans. E isso, para mim, foi um ótimo ponto de partida para quem quisesse ler e entender mais sobre o assunto. Encerrando a minha fala nesse podcast, onde eu falo um pouco, que é uma grande surpresa para vocês, eu imagino, porque eu falo pra cacete, eu quero citar a Nicole Ribeiro, a autora de poemas sem nome, Brilhante como a Lua e A Maldição Quebrada. Eu tô aqui para falar de poemas sem nome, porque eu sou uma pessoa que não sabe escrever poesia, eu sou completamente incompetente, porém eu gosto muito de ler elas quando possível. E esse foi um ótimo achado para mim, e como a sinopse dele já é composta por poemas, então vou citar um deles aqui e migrar para o último bloco de hoje. Deixa eu te contar sobre as estrelas, nós, que habitam em nossa vida. Posso tocar em uma parte do universo que há em você com este livro. Deixa eu lhe provar, ele foi designado a ti. Nicole é uma escritora negra lésbica, e eu sou apaixonada pelas construções fraseadas da Nicole. E não tinha como passar por um episódio desse sem falar dela. Beijo, Nick. Te amo. Eu também tenho algumas indicações sobre literatura com temática LGBT. No final do ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer 2 autores maravilhosos. O primeiro deles é a Priscila Bacelar. Eu tive a oportunidade de escrever com ela um artigo para a revista Tricerata, da editora Ciberus, e onde a gente convidou outras autoras lésbicas para elas falarem sobre o que elas têm produzido, como elas têm visto o cenário. E eu queria indicar a obra dela, que é Hexágono, Memórias de 6 Vidas, que é uma publicação independente. E a história é incrível, foi muito relaxante ler a história, porque tem uma pegada meio novela, mas brinca muito com como é possível acontecer inúmeras situações que são comuns na vida de uma pessoa LGBT, mas que dificilmente a gente vê em narrativas tendo protagonismo LGBT, né? Então, eu gostei muito de ler. Acompanha a história de 6 jovens adultos, entre aspas, que estão querendo se encontrar no mundo, e eles se conhecem, e aí você passa no Rio de Janeiro e tem uma pegada muito leve praiana, e eles fazem trilha e viagem no final de semana. E entre idas e vindas, narra inúmeros relacionamentos e trabalha muito essa questão da afetividade e a maturidade que acontece na vida de uma pessoa LGBT. Então, foi incrível, está sendo incrível ler. Eu estou lendo bem devagarzinho, porque todos os personagens são maravilhosos, todos eles têm tantos defeitos e qualidades que, sabe, tu te identifica muito facilmente. Outro autor que eu queria indicar é o Breno Torres, ele é paraense, ele é conhecido por ter publicado a primeira obra de terror LGBT, com temática LGBT, com protagonismo LGBT, né? É importante a gente falar isso, aqui em Belém do Pará. E aí a segunda obra dele é As Horas Selvagens, que completamente diferente de Hexágono, é muito pesado de ler. Ela acompanha várias narrativas que se passam no motel, e cada quarto conta uma história diferente. Então são histórias de perdas, de descobertas, de perdão, de amores, e é muito incrível como ele descreve dores e desconforto dos personagens. Então, quem gosta de um terror e gosta dessa temática que permeia a dualidade humana, sem dúvida é uma obra que eu super indico, do Breno Torres. Não entendi, peraí. Eu vou comprar uma maçã nervosa, porque eu sou leitora de terror e eu só compro, eu sinto medo e continuo lendo. É assim que funciona a minha vida. Eu gosto muito de terror.
E foi muito bom ler essa narrativa dele. Só que é um terror, porque tem aquele terror, né, que causa aquele espanto, né? Mas é um terror muito tenso de ler. Então, do início ao fim, tem essa tensão. Então, tipo, quem não está acostumado com terror, não sei se é bom pegar de primeiro logo As Horas Selvagens, mas eu acho que faz muito jus ao nome, a narrativa. E a última, vou fazer esse merchan aqui, que é um conto que eu publiquei no final do ano passado, que é o Partes de 29. É uma história cyberpunk paraense. E ela conta a história de um grupo de desertores que tenta derrubar um sistema elitista na capital do Pará. E eu decidi citar ela porque tem muito a ver com o debate que a gente vai fazer daqui a pouco sobre a diferença entre representatividade e representação, né? E aí, todos os personagens são LGBT, todos são personagens pretos, e eu queria muito que tivesse esse protagonismo, não focando na orientação sexual deles, mas que fosse só um traço de personalidade que está ali, mas que o foco seria outro, né? E aí, eu escrevi, foi muito divertido escrever, foi um Deus nos acuda perante todo esse caos que a gente está vivendo nesse período de pandemia. Então, tem essas indicações aí. Opa! Agora sou eu, meu Deus, que nervoso. Eu tenho muita coisa, porque eu trabalho com isso, né? Então acabo que eu conheço muita coisa. Mas eu selecionei 3 aqui, só com muita tristeza. Eu queria ter selecionado mais. Mas vamos lá. O primeiro que eu escolhi foi um conto, acho que os 3 são contos, né? É um conto curtinho, de 40 e poucas páginas, chamado Ela é Só Uma Garota Comum, do Pedro A. Ribeiro. É uma ficção científica sobre viagem no tempo que se passa no futuro. É sobre um alienígena que ele trabalha numa agência que controla viagens no tempo. E ele e o parceiro dele, que é humano, eles voltaram para uma determinada época, já no futuro, para impedir um ataque terrorista. Só que durante essa missão, uma garota morreu. Só que assim, ela era uma garota comum, não ia fazer diferença para a história. Então acabou que eles deixaram, né, acontecer a morte dela, que não era para ter acontecido. Já que ela era uma garota comum, não teria nenhuma interferência. Só que eles voltam para o tempo deles e o mundo está destruído, gente. A Terra está destruída. E eles descobrem que era porque essa garota morreu. Mas se ela era uma garota comum, por que a morte dela causou tanta destruição? E é isso que o conto vem trazer. É um conto que fala sobre xenofobia, mas que fala muito sobre gentileza e sobre o poder dos pequenos gestos. E tem protagonismo LGBT, essa garota ela tem uma namorada e tudo mais, mas o grande foco da história é sobre essa questão da gentileza. É muito bacana esse conto. A minha outra indicação não é da ficção especulativa, é uma indicação de ficção contemporânea, que eu acho muito importante ter esse tipo de história, que é Jogador Número 3, do Coda Gabriel, que é um conto que se passa na quarentena, sobre 3 pessoas que estão dividindo uma casa. Sobre uma menina que ela tem uma namorada e essa namorada tem um namorado. Eles decidem ficar os 3 na mesma casa porque, por causa da pandemia, né, questões de ir no supermercado, a casa era melhor para eles ficarem juntos. E aí, não vou contar muita coisa, né, gente, que senão eu vou dar spoilers. Mas aí meio que eles, né, começam a conviver ali e tudo mais, enfim, né, Brasil. Mas eu gosto muito desse conto porque ele traz personagem trans e traz romance e erotismo para uma história LGBT, que não é de maneira fetichizada ou estereotipada como a gente costuma ver por aí. A terceira indicação é Nas Redondezas do Fim do Mundo, do Yuri Rebouças, que se passa numa cidade do interior. É um terror, para vocês que gostam de terror, sobre um garoto que está voltando para casa. Ele mora fora, né, para estudar e tal. Aí ele está voltando para casa para passar o Natal com a família. E os cachorros da rua também estão vendo fantasmas, igual no conto.
Assim, interior é assim, gente. O cachorro late, você já fica esperto, porque é alguma coisa errada. Podem ser Sim. espíritos, tá bom? Podem ser espíritos. Mas a história é o seguinte: teve um massacre numa igreja. Teve um massacre numa igreja. E ele estava na igreja nesse dia. E ele vai lembrando do que aconteceu nessa missa durante o Natal. E aí a gente vai. É um conto também, então não dá para contar muita coisa. Mas vai ter aquele mistério do que rolou aquele dia. Enfim, gente, é fantástico. Eu não posso contar muita coisa, mas também é um conto muito bom. Também tem protagonismo LGBT, né? O garoto tem um namorado, mas isso também não é o foco da história, não é o fato dele ter um namorado, mas sim esse massacre que aconteceu na igreja e as consequências desse massacre. Terceiro bloco. E, bom, como hoje eu vou passar a maior parte do tempo aprendendo junto com vocês, meus ouvintes, eu vou lançar alguns ganchos para que eles falem sobre cada um dos pontos que eu acho que devem ser debatidos no episódio de hoje. E vamos começar com um pesado. Gente, me responde aí. LGBTQ+, é um gênero? Brasil. Ai, olha, sinceramente. Eu tô curiosa. Dá pra me informar? Porque, assim, eu sou hétero, então eu não tenho lugar de falar nisso. Me informe. Não, assim, para falar uma verdade, não é um gênero, né? É óbvio que não é um gênero. Mas eu considero uma categoria, sim, sabe? Não é um gênero porque qualquer pessoa que estuda o mínimo sobre literatura sabe que não é um gênero. Mas eu considero uma categoria. E eu acho positivo, hoje, na sociedade em que a gente vive, a gente marcar livros como LGBT para que pessoas descubram esses livros, que é inclusive o trabalho que a gente faz no Cadê LGBT. O nome já diz tudo, né? Cadê LGBT? Cadê os personagens? Onde eles estão? E a gente pega e traz esses personagens. A gente mostra, livro tal tem, livro tal é protagonismo, livro tal é temática, livro tal tem uma representatividade legal. A gente categoriza. Agora, gênero não é, né, Brasil? É porque, assim, estar no Twitter, no mundo literário do Twitter, é um desafio a cada dia, né? Porque todo dia é uma treta diferente, é uma situação diferente para ser debatida. É interessante sim, mas às vezes a gente se depara com umas situações muito preocupantes, né? Por exemplo, quando eu soube do que estava acontecendo, né? LGBT é um gênero literário. Aí eu falei assim, gente, mas como a gente chegou neste momento, nesta teoria? E aí eu vi a postagem e tudo mais, aí depois eu vi que a moça se retratou e tudo mais, pediu desculpas. Mas aí é muito interessante o debate, porque assim, quando a gente coloca como gênero LGBT, a gente começa, ainda mais quando uma pessoa que não tem esse local de fala faz essa afirmação, a gente percebe como está sendo segregado e como tem esse estigma em torno de temáticas LGBT. Aí ela até tinha dado um relato de que ela tinha lido um livro, se não me engano, que era desse gênero, e que ela não tinha gostado. E aí eu fiquei, gente, será que ela não tem noção, sabe, da LGBTfobia que ela está cometendo neste momento? E aí depois ela, como eu disse, ela se retratou e tudo mais. Só que, enfim, surgiu vários debates, né? E entre esses debates veio essa questão do protagonismo, né? Sobre o que é abordar uma temática LGBT e o que é só representar para cumprir uma tabela. E aí eu fiquei, gente, a gente precisa, assim, ir mais além nesse debate. E é bacana o que a Maria falou, né, sobre o cadê LGBT. Porque eu lembro que quando eu estava entrevistando o Breno para a matéria que eu escrevi ano passado, ele falou dessa questão de nós, pessoas LGBT, temos que ficar procurando essa representatividade nas histórias que a gente costuma ler. E é muito chato, porque é uma busca que, sabe, é incessante. A todo momento, olha, tem um personagem ali que é trans, tem um personagem ali que é bissexual. Olha que legal, mas aí não aprofunda, né? Fica aquilo lá só para dizer que tem uma pluralidade, uma diversidade. Mas acho que está claro que não é um gênero, mas é uma categoria, né? Eu gosto de falar que é uma temática
abordada, mas é isso aí. Pode passar para o próximo tópico, se você quiser. Agora você dirige o debate. Ok. Enfim, nessas últimas semanas tem estado muito em alta essa questão, né, do gênero, e aí a Raela comentou sobre se é ou não é gênero. E aí tem um outro debate que eu acho muito importante a gente sempre comentar, né, sobre essa representação LGBT em narrativas mainstream, né, que são as narrativas que estão na mídia em massa, né, nas grandes editoras, e as narrativas independentes, que são autores independentes que estão respirando e mantendo resistência em publicar. Maria, como é que tu vê, né, tu fazendo parte do Cadê LGBT, essa representação nessa... Qual é o que mais, assim, difere nas narrativas mainstream para as narrativas independentes? Então, a pluralidade de histórias, de tipos de pessoas, de diversidade em si, porque é o que mais difere. Nas histórias que são publicadas por grandes editoras, a gente ainda tem uma predominância, pelo menos dentro da literatura jovem, de histórias de romance, aquelas histórias que abordam a juventude, abordam muitas vezes descoberta, ou da sexualidade, ou de um primeiro amor, né? A gente vai ter aquela história ali bem do princípio da vida adulta, às vezes. Então, essas questões são sempre as mais abordadas. E aí você vai ter algumas histórias em fantasia, em ficção científica, alguns poucos livros onde isso não é divulgado. Então, onde o protagonismo LGBT, muitas vezes protagonismo, não é nenhuma boa representatividade. O protagonismo LGBT não é divulgado, porque fica como se aquilo eu entendo como não tem tanta importância assim, sabe? Então, as histórias que a gente tem no mercado, digamos assim, tradicional, de grandes editoras, hoje ainda é assim, está mudando, né? Agora, já no independente, a gente tem uma maioria de histórias, sim, que são jovens, que são de romance, entre pessoas jovens, mas a gente tem opções, e cada vez mais opções, dentro da ficção especulativa, por exemplo, dentro de histórias de pessoas um pouquinho mais velhas, mesmo romance, mas de pessoas mais velhas. Então, você acaba tendo mais gêneros, no caso aqui, realmente gêneros, mais gêneros sendo escritos. Já em relação aos tipos de personagens, a gente também acaba tendo mais diversidade no mercado independente, porque nas editoras a gente ainda tem uma predominância de personagens brancos, sem deficiência, cisgêneros, né? A gente tem uma predominância de personagens dentro de determinado padrão, né? Magros e tudo mais. E quando você coloca um LGBT, às vezes, para preencher, em muitas histórias você coloca LGBT para preencher certas cotas, ele preenche a cota do LGBT, né? Então você dificilmente vai colocar um personagem que preenche outras minorias. Então, já no independente, você tem histórias onde você pega uma história e ela tá cheia de personagens dos mais diversos tipos. Esses personagens, às vezes, têm camadas, não estão ali só para serem um suporte do protagonista, né? Então, eu vejo que existe mais histórias com personagens diversos mesmo, dentro do universo LGBT, no mercado independente. É interessante, né? Deixa eu só entrar uma coisa rapidinho, antes de passar para o próximo. Ainda em narrativas, eu queria falar da questão das capas, de como a gente decide que a capa vai carregar o estigma ou não de ser um livro LGBT, que mais ou não. Eu tenho uma amiga, Maria, o nome dela também é Maria, que é a Maria Serreis, a autora de Bright, e ela investiu para que a capa dela revelasse o mínimo possível sobre a história do livro, que trata de um casal gay, para que as pessoas pudessem comprar o livro sem ter vergonha, colocar o livro na estante sem ter vergonha.
E eu acho que isso se insere no tema que o Lohan estava tratando, porque, infelizmente, a gente ainda tem um estigma de será que eu deveria ler isso? Será que eu deveria ter mesmo isso na minha estante? Ai, que vergonha de comprar isso. Por que essa vergonha ainda existe? Por que a gente insiste de falar dessa vergonha, de mostrar na capa que o livro é sobre isso? Olha, eu não enxergo assim tão massivamente vergonha, inclusive eu nunca vi ninguém falando que tem vergonha de comprar livro LGBT. Eu já vi pessoas não comprando por medo dos pais, né? Os pais não deixarem o livro. Então, eu já vi. Agora, eu não vejo essa questão da vergonha. Eu imagino que talvez em gêneros aí, histórias que sejam voltadas para romances adultos, talvez até tenha. Mas no que eu conheço, eu nunca vi. Agora, essa questão da escolha da capa, eu digo como autora agora, e pessoa que decide capas, né, no caso das minhas, tem uma questão. Se o livro é digital, tá? Quando você vai lançar um livro digital, é mais tranquilo você ter uma capa mais explícita. Você pode colocar até as cores da bandeira LGBT, escrever assim: este livro aqui é bem gay. Que ele é digital, a pessoa vai ler no celular ou vai ler no Kindle, enfim. Quando o livro é físico, aí a questão complica um pouco, principalmente quando é para o público jovem, né? Você vai ter leitores jovens, que as pessoas têm aquele medo dos pais, né? Então, geralmente, capas de livros físicos, vocês podem reparar capas de grandes editoras, por exemplo. Elas geralmente têm só um personagem, não tem o casal, por exemplo. Entendeu? Tem muito sutil uma bandeirinha LGBT ou não. Que nem o Milhão de Finais Felizes, você tem sutil uma bandeirinha LGBT. O 15 Dias, nem isso. O Conectadas da Clara Alves, você tem duas meninas na capa, mas a capa não diz nada. Aliás, a capa diz tudo, mas ela não diz que é um casal, né? Então isso depende de como você vai publicar. Eu, por exemplo, estou lançando uma coleção que são 3 livros. Um livro é rosa, um livro é roxo, um livro é azul, para que as lombadas formem a bandeira bissexual. Nossa, legal. E a tranquilidade das pessoas comprarem é porque, assim, não tem escrito. Se tiver escrito bissexual, é pequenininho eu não lembro agora, mas é pequenininho na parte de trás, ou assim, na blurb, né? Que é aquela frasezinha. Se tiver, eu acho que tem. Mas não está escrito bissexual, não tem ninguém beijando nem nada, só está lá escrito o nome do livro. Então, muita gente não sabe que cores tem a bandeira bissexual, por exemplo. Mas teve gente me falando: tô com medo de comprar e minha mãe sacar que é bissexual. Aí eu falei: poxa, a gente vai lançar o digital e aí talvez seja melhor. Mas é uma questão. Agora, de vergonha, eu acho que aí é da pessoa, do processo da pessoa. Se ela ainda tem vergonha, ela enquanto uma pessoa LGBT, né? Ainda tem vergonha de colocar na estante um livro LGBT, é porque ela ainda está num processo de dor, de se entender enquanto uma pessoa LGBT. Então, tudo bem, não é o momento dela ainda, mas eu tenho certeza que ela vai chegar no momento que ela vai querer comprar uma estante e vai querer encher ela de bandeira, e vai querer encher ela de boneco, e de adesivo, e de livro LGBT. Eu tenho certeza que ela vai chegar nessa fase. Então também tem a questão dos processos, né? Sim, tá certo, tá certo. Pode passar para o próximo, Han. Seguindo essa questão das narrativas, né, a questão da pluralidade, em quais narrativas elas estão presentes no mainstream e nas narrativas independentes, outro ponto que eu acho muito interessante em citar é essa questão de normalizar narrativas diversas e plurais com protagonismo LGBT, QIA+. Essa questão, né, eu até coloquei aqui vilania, conflitos familiares diversos, porque geralmente, tu mesmo citou, né, aquela questão do romance, e aí se descobrir, e aí acabar tendo um crush num colega, numa colega, e sempre ficar nesse estereótipo de que, resumindo, né, essa vivência LGBT, como tu vê essa questão desse normalização, né, dessas narrativas diversas? Para dar um exemplo, né, colocar um vilão que é gay, colocar um vilão que é bissexual, né, porque eu lembro que uma vez eu vi um comentário no Twitter, foi um comentário muito infeliz, inclusive, em que a menina dizia que a história cometia LGBTfobia porque colocou um vilão gay. E aí
teve todo um debate em torno, tipo, mas como é que está sendo construída essa vilania em cima do vilão? Será que ele é vilão por ele ser gay ou uma coisa está ligada à outra, né? Aí até teve pessoas que citaram a questão do Félix, né? Que foi um vilão da novela Amor à Vida, se não me engano. E aí tinha essa questão, né, de que ele era um vilão e ele era gay e tinha todo esse estereótipo em cima dele. E aí eu acho importante a gente citar essa questão de normalizar narrativas diversas, né? Sem ter esse medo de prender um personagem LGBT nessa narrativa. Como é que tu vê essa normalização? Então, sobre a questão da normalização, o cuidado que a gente tem que tomar é que tem uma linha muito tênue entre normalizar e apagar, tá? Você está escrevendo um personagem LGBT e se você insiste naquele discurso de ele é LGBT, mas isso não é importante, isso não serve para nada na história. Então, para que você tem um personagem LGBT? Para quê? Para colocar ele lá e ele não ter nenhuma nuance? Para colocar ele lá e o fato dele ser uma pessoa LGBT não interferir na vida dele de nenhuma maneira? Tem, assim, dentro da ficção especulativa há questões, mas digo numa ficção contemporânea, por exemplo, você escreve um livro na nossa sociedade, sabe? Tem uma linha muito tênue entre você normalizar uma vivência como algo que deve ser parte da sociedade com normalização de uma maneira natural, que é o que deveria ser, e você apagar uma vivência LGBT, né? Porque a gente não precisa de personagens que são hétero-cis, que não tem nada de diferente de um hétero-cis, e a pessoa vir me dizer depois que ele é um personagem LGBT. Geralmente, e diz fora da história ainda, né? Não vou nem citar nomes de pessoas, autoras aí, J.K. Rowling, que fizeram isso, né, Brasil? Mas, vocês entendem o que eu estou dizendo? Não é que, não, Maria, mas então você tem que botar um personagem levantando bandeira e falar. Não, não é isso. Cada autor sabe como é que ele vai construir a história dele. Mas, você está escrevendo um personagem LGBT para quê? Para que esse personagem tenha visibilidade, não é? Para que ele seja normalizado, a vivência dele seja normalizada. Então, você precisa que esse personagem tenha as nuances dele enquanto pessoa LGBT trabalhadas. Assim, mas é uma questão que eu vejo sendo falada não tanto quanto eu gostaria, mas enfim, né? Agora, já em relação à questão da vilania, muito, eu acho até simples, sabe, de compreender. Você pode ter um vilão LGBT, mas ele é vilão. Aliás, você pode ter o que você quiser na sua história, né, gente? Ninguém tá obrigando ninguém a nada, mas assim, você pode ter um vilão LGBT, mas ele é vilão por ele ser LGBT, ele é vilão por ele ser gay. O que a gente vê são tropos sendo trabalhados há muito tempo na ficção de personagens vilanizados por serem LGBTs. Personagens vilanizados, por exemplo, por serem trans. E aí você coloca serial killers que matam mulheres, né, que nem um filme muito famoso que a gente tem, séries famosas, etc. Você coloca um personagem gay que mata alguém porque essa pessoa descobriu que ele é gay. Isso é uma questão problemática, na minha opinião, tá? Agora, você tem um vilão, por exemplo, lá no Jessica Jones, a advogadona lá, não sei se vocês viram Jessica Jones, mas a advogada, ela tinha um... Eu vi. Eu sou marveliana, eu vi. Então, ela tem aquela advogada, não lembro o nome dela agora, ela tem uma esposa, né? Pelo menos na primeira temporada, eu não lembro mais. E ela é uma pessoa que não é boa, entendeu? Mas ela tem uma esposa. Ela tem uma esposa e não independe. Ela continua, na índole dela, continua um caráter duvidoso, entendeu? São questões muito assim. Ser LGBT transforma aquela pessoa em uma pessoa má, que vai fazer maldade geralmente com alguém hétero cis. Geralmente quem sofre na mão do LGBT é um hétero cis. E aí, geralmente nessas histórias que o vilão é LGBT, você não tem nenhuma contrapartida. Você não tem um personagem LGBT que não é vilão, que está vivendo a vida dele normal, que tem os conflitos dele. Não. Então, o único personagem LGBT que você tem na história, ele maltrata outros por ser LGBT, é uma questão problemática, na minha opinião. Como eu gosto de falar sempre que é minha opinião, porque por mais que eu estude e trabalhe com isso, tem gente que discorda, né? Que também estuda e trabalha com isso, que discorda. Então, na minha opinião,
eu acho que você tem que trazer uma contrapartida, sim. Mas eu gostaria muito de ver mais vilões LGBT, tá, gente? Tipo assim, gente ruim, que faz maldade com os outros por ser ruim, sabe? Um super Sim. vilão numa história de fantasia, por exemplo, uma história de ficção científica. Por que não, né? Rai, quer comentar alguma coisa? Sobre isso em específico, não. Eu tô muito calada, gente, porque eu realmente não tenho, como eu já disse no início, lugar de falar no assunto, então eu prefiro escutar vocês e aprender com vocês sobre o assunto. É mais confortável para mim dessa forma. Pode passar para o próximo. Outra questão que tu já citou, Maria, essa questão, fica repetindo. Sobre abordar outras minorias da sigla LGBTQIA+, né? Esse padrão que muitas vezes é colocado em narrativas, principalmente no meio mainstream, né? Colocar sempre um personagem branco, cis, que é gay, e somente isso, e ficar sempre nessa mesma narrativa e acabando esquecendo das outras minorias que faz parte da comunidade, né? Como é que tu vê essa abordagem agora? Tu já tinha citado, né, que é muito comum ver em narrativas independentes, mas tu acredita que daqui para frente a gente está avançando ou ainda tem alguma coisa que, olha, nisso aqui a gente está pisando muito na bola, está faltando essa representatividade? Como é que tu estás vendo? Então, lá no Cadê LGBT a gente fez até pesquisa, né? Mas eu sei que a maioria em todos, não é só no mainstream, não, eu tô dizendo no independente também. A maioria esmagadora dos personagens ainda são personagens gays, né? Ou são histórias de homens que amam homens. Mas personagens bissexuais dentro desse contexto, eles são uma minoria muito grande. Então, sim, a gente tem uma maioria de personagens brancos, uma maioria esmagadora, assim, é humilhante até, de personagens que são magros, que são dentro do padrão, é muita diferença. E a gente tem pouquíssimos personagens trans e menos ainda de autores trans. E outras letras que sofrem um pouquinho mais também, por exemplo, as histórias pansexuais, por exemplo, a gente tem pouquíssimo, mas assim, é muito pouco. Histórias que você tem a palavra pansexual ou panromântico num livro é muito raro. Intersexo, menos ainda. Assexuais, até tem em editora grande livro com protagonismo assexual, mas tem até, eu vou falar uma coisa meio absurda, mas tem até, entre muitas aspas, bastante, se comparar com o número geral que a gente tem pouco livro com protagonismo ace no independente, tá? Então, a bissexual também tá razoável o número de bis, né? Lésbicas também é pouco, é mais segmentado. Inclusive, lésbicos mais segmentados porque tem editoras que publicam livros lésbicos e tudo mais. Então, eu acho que sim, as editoras estão abrindo portas, frechinhas na porta, para personagens que não sejam gays brancos, cisgêneros. Ano passado, a gente teve, em 2019, a gente teve a publicação da primeira autora lésbica, best-seller da literatura jovem do Brasil, foi em 2019, foi a Elaine Baeta. A gente também teve Conectadas nesse mesmo ano, sendo lançado, que é protagonismo lésbico e bissexual. E ano passado que a gente foi ter um autor nacional negro escrevendo literatura jovem com protagonismo LGBT, que também é LGBT, que é o Julian, lá com o querido ex na Galera Record. Agora, esse ano, e a gente teve outros, tá? Citando só por cima. E esse ano agora a gente vai ter mais livros, né? A gente vai ter, se eu não me engano, já teve livro trans na literatura infantil e não ficção. Mas a gente vai ter vindo para o Brasil, se eu não me engano, 4 livros de autoria e protagonismo trans. Não, 3 são de autoria e protagonismo. Vindo para o Brasil esse ano, na literatura jovem, mas é lá de fora, na internacional. Enfim, tá abrindo, percebe? Mas eu acho muito pouco. Mas está abrindo. 2021 vai ser melhor que 2020, que já foi melhor que 2019, que foi melhor que 2018. Então, eu acho que, mas ainda falta muito. Se você perguntar o livro preferido das pessoas, a maioria vai responder livros com protagonismo cisgênero, por exemplo, né? Sim.
Eu acho que dificilmente você vai achar, por exemplo, um protagonismo trans entre os livros hypados. Me fala um livro que hypou, que fez muito sucesso na literatura jovem, que tinha protagonismo trans. Não, não tem, né? Então, mas eu acho que agora a gente vai ter, né? Com Cemetery Boys, acho que a gente vai ter um livro hypado. Mas eu vejo com muito otimismo, assim, o mercado para literatura do gênero LGBT, da literatura do gênero LGBT, como diz a moça. Não sei. Eu vejo com bastante empolgação, assim. Na empolgação também eu exagerei um pouco, mas com otimismo, eu vejo com esperança o mainstream, vejo. Mas eu acho que o mercado independente também falta muito, né? Falta muita história de outras letrinhas. A gente tem ainda uma maioria de histórias gays, né? Aquilianas no geral, sáficas, lésbicas. Então, ainda falta muita história no mercado independente das outras letras, viu? Gente, eu vou encerrar agradecendo a presença do Lohan por ele ter aceitado entrar no nosso time oficial, por ele ter listado essa iniciativa. Agradecendo a presença da Maria por ter aceitado o convite. Agradecendo a cada um de vocês que nos ouviu até aqui. E até a próxima. Até o próximo livro, até a próxima leitura. E tchau. Este episódio foi editado, dirigido e escrito pela equipe do blog Entre Sumários e Fins e apresentado por Rai e Lohan. E a citação do dia é a seguinte: eu volto à realidade de que tu se foi. E como sempre me disse, eu nunca volto. Que nunca volta a veracidade de que não vou te ter mais. Afinque em minha alma o que se do meu ser. Aniquila minha esperança naquilo que somos. Éramos e seríamos. Não sei mais tuas clemências sobre mim. Nós. Isso faz meu corpo corroer. Com a intenção de meus pensamentos, sinto falta da sua presença. Mas hoje, não mais de você. Por mais que me doa, é o momento de ressignificar. De Nicole Ribeiro, de Poemas Sem Nome, disponível pelo Wattpad. Até a próxima leitura.